Mas vamos lá, o próximo ponto nosso é extremamente importante, que é sobre insalubridade. Eu vou solicitar a Regina, que é diretora do DASH, que está aqui na Assembleia com a gente, para sentar com a gente aqui à mesa. Todo mundo não, né? Nós temos 1.800 servidores na UFMG que recebem adicional por insalubridade ou periculosidade ou outros tipos de adicionais. E a gente está com uma série de dificuldades em relação à insalubridade, inclusive nós temos uma liminar, não só a gente, mas a PUBH também tem uma liminar, que a gente conseguiu que o governo federal, não é este, foi o Temer, a partir de 31 de dezembro, ele mandou cortar todas as insalubridades e periculosidade, o adicional, de quem não tinha laudo ainda atualizado. O Temer colocou um prazo, foi de 180 dias, né, Regina? Para poder os órgãos públicos fazer a atualização dos laudos, só que não deu condições materiais e físicas para que fossem feitas a atualização de todos os laudos. E, além disso, a lei tudo aquilo que a gente tinha avançado em relação à segurança do trabalhador foi cancelado e nós voltamos a uma lei lá da década de 50. E tudo aquilo que a gente tinha avançado caiu e a gente volta, então, lá na década de 50 com uma lei que foi a primeira lei em relação à saúde do trabalhador e segurança. E aí, então, a nossa universidade, assim como outras, não conseguiram atualizar todos os laudos. Então, qual é o problema que a gente tem hoje? Se a gente não consegue atualizar os laudos e a gente está sob uma liminar, não foi julgado o mérito, e aí o julgamento desse mérito pode fazer com que a liminar caia, e aí todo mundo que está recebendo para de receber, e a gente tem efetivamente o problema de que o governo não mandou verba nos últimos 2 ou 3 anos para poder contratar empresas para poder fazer as perícias. Então, numa conversa que nós e a PUB tivemos com a ProRH colocou isso para a gente lá em 2018, e nós nos colocamos, tanto nós, Sindis, quanto a PUB, nos colocou à disposição da universidade para que a gente pudesse ver uma forma de fazer o pagamento da contratação dessas empresas para a gente poder tentar resolver o problema da atualização dos laudos. E aí, então, a ProRH mandou um ofício oficializando, né, esse problema em relação aí à insalubridade para nós e a PUB. Nós discutimos na direção do sindicato e a gente está trazendo aqui para a Assembleia, e a gente conversou também com o pessoal da PUB, eles vão ter Assembleia na semana que vem. A proposta é para que a gente divida os valores que vai custar para que faça essa atualização aí dos setores insalubres, periculosos, né, Regina, aqui da universidade. Então, a proposta é que a gente pague a metade e a PUB pague a metade desses valores, que foi orçado há 3 meses atrás no valor de 74 mil. E pode ser que aumente um pouquinho, porque a cada dia entra novos servidores, sai gente, e é necessário fazer essas atualizações. Então, a gente precisa que a Assembleia nos autorize a fazer esse pagamento. Então, eu vou passar aqui para a Regina dar algumas informações técnicas em relação a isso. E aí, a gente conseguindo fazer essa contratação, a gente resolve aí 1.800 laudos que deveriam já estar atualizados. O DASH conseguiu fazer várias atualizações, mas muitos laudos eles estão com o parecer inconclusivo, porque ainda não tem a perícia em alguns setores, ou vários setores, né, Regina? Então, vou passar para a Regina, para ela dar os dados técnicos, e aí depois a gente passa para ou discussão ou aprovação, se não tiver ninguém inscrito. Você pode ligar aqui para nós? Gente, bom dia a todos. Realmente, esse assunto da insalubridade, ele é um assunto espinhoso para o DAST, porque
historicamente, até mais ou menos em 2010, a universidade tinha o seu sistema próprio de concessão de adicional. A gente tinha como referência a portaria 3214 do Ministério do Trabalho, que é para seletista, e então ele era a base, né, para essas concessões. A gente tinha na época um serviço especializado de engenharia e segurança do trabalho, que era vinculado ao DLO, e até nessa época todos os requerimentos adicionais eram analisados, as concessões, quando tinha exposição a risco químico ou a risco físico, que é ruído e calor, ou risco biológico, eles eram todos qualitativos, não precisavam medir. Depois, o Ministério do Planejamento, a partir de 2010, ele começou a regulamentar a concessão dos adicionais, criando orientações normativas específicas para o servidor público federal. E nessa lógica, que no meu entendimento particular, ela é uma lógica inversa, porque o Ministério do Planejamento ele deveria ter dado condição para que as universidades, os órgãos da administração pública melhorassem os ambientes de trabalho para depois mexer no adicional. Ele fez o inverso, no sentido de cortar, né? Então, quando ele, cada vez mais, de 2010 para cá, já soltaram 3 orientações normativas cada vez mais restritivas em relação aos critérios para a concessão. E o DAST, como sendo o órgão que tem essa competência, ele também tem a competência, como todos nós que aqui estamos, de seguir a lei. Nós não podemos extrapolar o que está na lei. E aí, em 2016, a CGU, ela ordenou que a universidade fizesse a revisão de 226 casos que eles vieram aqui escolher, 44 professores e os demais técnicos administrativos. Principalmente porque aqui tinha muito assistente em administração que recebia adicional. Então, a CGU mandou a gente fazer essa revisão com base, na época, na orientação normativa número 6, que já restringiu muito, cortou de muito professor, porque não enquadrava dentro daquele critério. Bom, em 2018, o TCU solta um acórdão obrigando a universidade a rever todos os laudos, todas as concessões de adicional de salubridade. Nós temos, em julho de 2018, nós contabilizamos 1.833 concessões. O reitor, na época, o professor Jaime, tentou adiar esse acórdão para que a gente tivesse um tempo a mais para poder entender melhor como é que se daria essas revisões. E aí o Ministério do Planejamento também, atropelando um pouco essa questão, eles estabeleceram que, a partir de outubro de 2018, todos os laudos deveriam ser migrados para o novo módulo do CIAP, e se isso não acontecesse, o adicional ia cair. Nós, aqui na UFMG, com esses 1.833 laudos, e com uma nova legislação, que foi a orientação normativa número 4 de 2017, não tínhamos como pegar o laudo antigo e simplesmente trazer ele para um novo módulo, porque ele mudou essa lógica. Ele envolve hoje o CPF do chefe, do diretor da unidade, né? Então, enfim. E aí a gente deparou que havia necessidade de medir também, de fazer a medição da exposição por ruído, por calor e por produtos químicos. Nós tínhamos equipamentos lá no DAST que era para medir ruído, medir exposição à radiação ionizante, não ionizante, mas nós não tínhamos os elementos para poder fazer a medição de químico. E participando do DAST, como uma unidade partícipe, nós temos a Receita Federal,
porque o Ministério do Planejamento também criou, em 2009, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, em que essa unidade do CIAS, ela tem que abarcar outros órgãos da administração pública. Então, aqui na nossa unidade, ela tem, além da UFMG, a gente tem mais 5 órgãos, e a Receita Federal é um deles. Então, nós conseguimos com a Receita Federal a calibração dos nossos aparelhos de ruído e de conforto térmico, para medir calor e medir o ruído. Mas os produtos químicos não, porque eles envolvem, além da coleta, envolve análise laboratorial. Nós tentamos com o Departamento de Química, tentamos com a engenharia, mas os kits para fazer essas medidas e os critérios para fazer essas medidas são critérios que não são muito da prática deles. Então, nós fizemos um orçamento, e aí desde 2000, tem mais ou menos uns 4 anos, que a gente vem fazendo o orçamento e tempo de referência. E a UFMG sem o recurso para custear essas medições. Hoje nós temos 75 processos de adicional de insalubridade parados, porque precisam medir químicos. E então a gente vem tentando, junto com a universidade, como é que é uma saída para isso. A gente tem tentado também com outros órgãos que fizeram essa licitação, como é que a gente poderia fazer igual para poder usar o registro de preço, enfim. E a gente não teve sucesso. Então, e a Cristina, né, o Sindifes, sempre parceiro do DASH nesse processo todo dessas avaliações da insalubridade, muitas vezes nos ajudando a compreender o processo de trabalho, muitas vezes nos ajudando a ir nas unidades explicar como é que a gente tem feito esse trabalho. Então, mais uma vez, o Sindifes está nos dando a mão nesse sentido para que nós possamos conseguir realizar essas avaliações. Por que que é esse valor? Porque a gente está pedindo medições de vários produtos químicos e a gente está pedindo em 2 momentos. Um em que ele acontece com mais de 15 minutos de exposição durante o trabalho e o outro que acontece 8 horas de exposição. A gente estabeleceu esse tempo porque, se vocês forem pesquisar, tem coletas de químicos que exigem 15 segundos. E tem produtos químicos que a legislação diz assim, não precisa nem de medir, porque são produtos altamente cancerígenos, como é o caso do benzeno. Então, a gente aumentou esse prazo para que o laboratório que a gente for contratar, ele analise, porque a gente quer fazer a prevenção. É lógico que o adicional de insalubridade, de periculosidade, a gratificação de raio-x, ele nos ajuda do ponto de vista, vamos dizer assim, financeiro, ajuda. Mas o principal é a prevenção. O principal é a gente pensar, eu vou trocar a minha saúde por um ambiente que não me dá condições, por um ambiente que eu não tenho equipamento de proteção, né? Então, assim, a gente também está no movimento de fazer levantamentos de riscos ambientais e para isso a gente precisa de medir também. Então, não é só para a concessão do adicional. Então, assim, a gente, quando a Cristina nos procurou para dizer que o sindicato, junto com a PUB, resolveram partilhar isso, a gente fica muito feliz, porque realmente a gente está precisando concluir esse trabalho e, principalmente, que a nossa preocupação é o levantamento dos riscos ambientais em que o servidor está sujeito na unidade onde ele trabalha. Então, eu acho que mais ou menos rapidamente isso. Essa nova lógica do novo módulo de adicional ocupacional, ele prevê não mais a avaliação individual, mas a avaliação de ambiente. Então, ele também prevê a individual. Então, nós, no DASH, a gente está fazendo a avaliação da seguinte forma. Para o professor é individual, porque eles têm um trabalho, às vezes, mais específico.
Para o técnico administrativo, vamos pegar lá um laboratório qualquer que tenha lá técnico de laboratório ou um outro profissional, um laboratorista, enfim, um outro profissional. Então, a gente, em vez de fazer para o técnico de laboratório, para o laboratorista ou para aquele outro profissional que está lá, a gente faz do ambiente. E se aquele ambiente ele entra nos critérios da caracterização da insalubridade do jeito que está lá na orientação normativa, junto com o olhar técnico do engenheiro ou do médico do trabalho, se é caracterizado, aquilo ali é caracterizado para qualquer pessoa que for trabalhar ali. Então, são essas duas modalidades de avaliação. Outra coisa é que tem duas diferenças. Também, nesse novo módulo, a gente tem que dizer. Existe exposição? Sim. Né? Vamos pegar o Hospital das Clínicas, é um ambiente insalubre. O administrativo, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, enfim, todos que estão lá, estão num ambiente insalubre. Então, existe exposição? Existe. É indenizável? Às vezes sim, às vezes não. O critério de se é indenizável ou não é o critério que está posto na legislação e ela reporta a portaria 3214. Uma das coisas que piorou, quando eu disse que a gente tinha dois normativos, um de 2013 e outro de 2017, é que no de 2013 ele dizia assim, se havia um contato e a exposição habitual a biológico, poderia conceder. Já nesse novo normativo, ele diz o seguinte, só pode conceder a exposição a agente biológico se ela se der de forma permanente, conforme no anexo 14 da NR 15 da portaria 3214. Quando você olha lá no anexo 14, ele diz o seguinte, só pode ser indenizável a exposição permanente para quem atua em contato direto com o paciente, em unidade de internação. Então, ele vai limitando muito. Então, assim, a gente até compreende que o ambiente tem exposição, mas, às vezes, ele não entra no critério de concessão. O que a gente tem feito? Porque nós fazemos uma interpretação da orientação normativa. E a interpretação, ela pode ter um pouco de subjetividade. Então, para tentar cercar isso, nós criamos as juntas técnicas. Então, sempre vai ter, não vai ser um profissional individual que vai analisar o caso. Então, ele vai ter sempre, essa junta técnica ela é formada de 3 profissionais, sendo ou 2 engenheiros e um médico, ou 2 médicos e um engenheiro. Porque o médico também tem uma visão diferente, o médico do trabalho, diferente do engenheiro, principalmente na questão do risco biológico. Então, a gente tentou fazer isso. Não chegou num acordo, ou o servidor não ficou contente com aquela... Não foi atendido com aquele laudo, não concorda com aquele laudo. Ele pede reconsideração e aí essa mesma junta técnica reanalisa, ela não precisa de ir no local, se ela quiser ir no local de novo, ela vai, ela reanalisa e faz o laudo. Se o servidor ainda não ficou de acordo com aquele resultado, ele pode pedir recurso. Aí esse recurso vai para uma outra junta técnica de 3 que a gente pede para não ser a mesma, porque o RJU fala que não pode ser a mesma. Não ficou satisfeito e às vezes a pessoa fala assim, olha, aí eu vou citar o caso da odontologia. Na central de material de esterilização, uma junta técnica atribuiu que parte fazia jus, né, ao adicional, era exposição indenizável e parte considerou que não era exposição indenizável. Então, houve um conflito de equipes para o mesmo ambiente. Então, a gente estabelece a junta de uniformização, que é de todos os profissionais. Então, aí todo mundo tem que juntar, todo mundo tem que ir lá no ambiente, refazer tudo de novo. E no caso da odontologia, a junta de uniformização
com gente discordante, não tem problema ter discordante, mas a maioria definiu pela concessão, pela indenização do adicional. Paralelamente a isso, o DAS está fazendo o levantamento do mapeamento de risco. Esse mapeamento, a gente está levantando as medidas corretivas, a gente está indicando para o diretor da unidade quais são as medidas que devem ser adotadas, qual é o EPI melhor, o que pode mudar naquele ambiente. Então, esse é um processo que a gente está iniciando, ele é incipiente ainda, porque a gente não tem muita perna para isso, mas esse é o nosso objetivo. Então, a gente está fazendo esse mapeamento, viu, Keila? A gente vai começar no ICB, vai a turma toda da Divisão de Vigilância e Segurança para fazer o mapeamento ao mesmo tempo do ICB. A gente está fazendo outras, então a gente está deixando o ICB pela complexidade que ele tem para a gente fazer, vamos dizer assim, por último, dentro do cronograma que a gente estabeleceu. Outra coisa, a legislação dos ambientes de radiologia. A gente tinha, a legislação que a gente usa hoje, a que existe, que ela foi feita em 1950. Em 1950, essa legislação diz que poderia fazer jus adicional à gratificação de raio-x apenas a servidores, apenas a trabalhadores, porque não era essa separação, apenas a trabalhadores que eram técnicos de radiologia, médicos com formação em radiologia, e tinha uma terceira categoria que não era a enfermagem. Esqueci. Quando foi mais ou menos em 1978, veio uma nova legislação que incluiu o enfermeiro e o técnico de enfermagem como sendo a categoria que fazia jus à gratificação de raio-x por trabalhar em radiologia. E depois, posteriormente, me parece que deve ter sido na década de 90, essa legislação, essa de 78, que incluiu o enfermeiro, a enfermagem, ela foi derrubada e voltou à de 1950. Então, para poder fazer jus a uma gratificação de raio-x, a pessoa tem que ser técnico de radiologia, ele tem que ter curso na área, ele tem que ter portaria de designação da diretoria da unidade para ele atuar diretamente com o paciente ali com exposição à substância não ionizante. Então, a gente tem esse limite, que é muito complicado.